Tenha sua Bíblia na sua casa. Vamos ler esse texto bíblico, esse capítulo do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Pai, nos dá sabedoria nessa noite para transmitir essa mensagem, para transmitir, Deus, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, em nome de Jesus, que possa abençoar essas famílias que estão nos vendo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas
fala senão de uma única coisa: do grande amor de Deus pela nossa vida. Do grande amor de Deus pela nossa vida. Todas as três parábolas, tanto a parábola das 100 ovelhas, tanto a parábola das dracmas perdida, do filho pródigo, elas apontam para uma única direção: o amor de Deus. O amor de Deus. Então esse é o prisma, esse é o significado dessas parábolas, o amor de Deus. Elas apontam nessa direção do amor de Deus. Deus é amor. A essência de Deus é composta por amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus é que nos alcança. O amor de Deus é que nos atinge. Deus mostra esse amor para a gente. Deus, na sua essência, Ele é amor. Então essas parábolas, elas se referem primeiramente ao amor de Deus. Ao amor de Deus por nós, pecadores. Esse é o primeiro ponto dessas parábolas. Segundo, todas essas parábolas revelam o afastamento de Deus, o afastamento do homem de Deus. Notemos que é a ovelha que se perdeu, é a dracma que foi perdida, e é o filho que se perdeu, pegando a sua parte da herança. Todo ser humano, ele se encontra num estado de queda, numa condição caída, afastado do Senhor. Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados de Deus, que existe então um abismo entre Deus e os homens por causa do pecado. O homem se perdeu no meio da sua caminhada. O homem está perdido. É uma condição do homem que está longe de Deus. E essa parábola mostra isso. Mostra que a ovelha havia se perdido. O filho se perdeu, a dracma foi perdida. Então existe a condição do homem de estar perdido. Por causa do pecado que nos afasta do Senhor Jesus. E o terceiro ponto. Todas essas parábolas revelam para nós o esforço de Deus para alcançar o nosso coração. Para alcançar o nosso coração. Notamos, querido, que quem foi buscar a ovelha perdida foi Deus, na parábola. Foi o homem que deixou as 99 para trás e foi buscar aquela que se perdeu. Há um esforço da parte de Deus de alcançar o coração daquele que está perdido. Amém. Notamos que a mulher que perdeu a sua moeda, a sua dracma, ela acendeu a candeia e desesperadamente ela foi atrás da sua dracma. Nos mostrando, nos revelando que Deus é da mesma maneira. Deus se esforça para ir atrás do nosso coração, para alcançar o nosso coração. Para alcançar a nossa vida. Percebemos que o filho pegou a sua parte de herança e foi embora. E desde o dia que ele foi embora, o pai ficou na varanda, na sacada da sua casa, esperando o seu filho. E no dia que ele resolveu voltar para a casa, no dia que ele resolveu voltar para a casa do pai, o pai o estava esperando. E o pai, ele avistou o filho de longe e correu ao seu encontro. E isso é fantástico, isso é magnífico. Porque um pai amoroso que corre em direção ao filho. Enquanto o filho dava um passo para o pai corria em direção a ele. O que Deus precisa dessa noite é que você dê o primeiro passo. Eu te convido a se arrepender. Eu te convido a clamar por Deus. Eu te convido a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida.
a entregar os teus caminhos nas mãos do Senhor. Dê o primeiro passo nessa noite. Entrega o teu coração para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. E aquele jovem então regressa para a casa do pai. O pai sabe, o pai faz de tudo. O pai vai correndo, o pai se esforça. O pai abraça ele, o pai beija ele. O pai dá uma roupa nova para ele, uma sandália nova, um anel novo para ele. O pai faz uma festa para ele. Sabe, Jesus Cristo se esforçou na cruz. Não foi uma morte qualquer, mas foi uma morte de cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Não foi com coisas corruptíveis desse mundo, como a prata, como o ouro, que fosse comprado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para te livrar, o sangue de Jesus tem poder para te salvar e para te restaurar. É o sangue de Jesus que fala mais forte que o de Abel. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por ti. Esse sangue poderoso que nós fomos resgatados. Então há um esforço de Deus em nos resgatar. Há um esforço de Deus em trazer o nosso coração para perto do dele, querido. Entende isso? Nós não conseguimos, nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Mas Jesus, Deus, enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse agora nos reconciliar com ele, através do seu sangue precioso. E é este sangue que nos comprou, é esse sangue que nos liberta, é esse sangue que nos transforma, é esse sangue que nos livra de toda peste, de todo mal, é esse sangue que, sabe, muda a nossa realidade. É esse sangue que nós vamos clamar essa noite pelo Brasil, que Jesus, que Deus cubra o Brasil com o sangue dele, que Deus cubra o Brasil com o precioso sangue dele, cubra o estado de Santa Catarina com o precioso sangue dele, em nome de Jesus. Vamos clamar pelo sangue do Cordeiro nessa noite. Vamos clamar pelo sangue do Cordeiro dessa noite, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te glorificamos nesse lugar. Aleluia! Muito obrigado, Jesus. O pai continua na varanda esperando pelo filho. O pai continua na varanda esperando pelo filho, querido. Talvez você está afastado do caminho do Senhor. Talvez você está longe de Deus. É o momento de se reconciliar com o Pai. Nesses dias de quarentena onde estamos confinados. Sabe, querido? Deus tem feito você assistir tantos cultos pela internet. É a hora de você tomar uma posição. Eu estou crendo no avivamento onde que os filhos pródigos vão voltar para a casa do Pai. Onde os filhos pródigos vão dizer: Senhor, eu preciso voltar para a casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Senhor, eu oro por esse irmão. Oro por essa irmã, oro por essa família, que no meio da sua caminhada talvez desistiu do propósito. Senhor Deus, que o Senhor restabeleça esse plano nessa vida, Senhor, em nome de Jesus. Traga de volta, Deus, o coração dos teus filhos, Senhor. Que haja arrependimento, Pai, no coração do homem nessa noite. Onde quer que esse vídeo alcance, Deus, haja arrependimento no coração, Pai, dos pródigos, em nome de Jesus, porque existe, Pai, um esforço, Senhor, da tua parte, de abandonar as 99 e ir atrás daquele que está perdido, de acender a candeia e varrer a casa até encontrar a dracma, de correr em contra ao filho que abandonou tudo, o filho que não merecia. Mas, Senhor, Tu és um Deus de graça e de misericórdia. Tu és um Deus de graça e misericórdia. Tu és um Deus de graça e de compaixão. Por isso nós estamos aqui, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Até o próximo culto online ou na igreja, em nome de Jesus. Amém.